Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre dilatação térmica dos líquidos, tá? Importante que vocês lembrem aí da nossa dilatação volumétrica, que é muito parecida, tá? Creio que quem acompanha as nossas aulas vai ser bem fácil acompanhar essa também, porque é bem parecido. Então vamos lá. A dilatação dos líquidos ocorre quando sua temperatura aumenta, assim como as outras, tá? Só que diferente dela, a gente estava tratando antigamente, né, da dilatação dos sólidos. E aqui nós vamos tratar os líquidos, tá? E assim como os sólidos, cada líquido ele possui seu coeficiente de dilatação volumétrica. Ou seja, a água vai ter o seu, a gasolina, o álcool, a glicerina, enfim, todo líquido ele vai ter o seu coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Só para lembrar que o nosso coeficiente de dilatação volumétrica é o gama. Além disso, deve-se levar em conta a dilatação sofrida pelo recipiente que contém esse líquido. Sempre que formos tratar de dilatação dos líquidos, esse líquido ele vai estar dentro de um recipiente. Então, a gente não vai estar calculando apenas a dilatação sofrida pelo líquido, mas também a do seu recipiente, porque assim como o líquido ele vai dilatar, o recipiente também vai, que é o que a gente viu nas nossas aulas aí de dilatação, nas dilatações anteriores, tá? E assim a gente vai utilizar a fórmula de dilatação volumétrica, que é quem? ΔV é igual a volume inicial vezes gama vezes ΔT, onde ΔV vai ser a nossa variação de volume, VO vai ser o nosso volume inicial, gama vai ser o nosso coeficiente de dilatação volumétrica e o nosso ΔT que vai ser a variação de temperatura. Além disso, a dilatação dos líquidos ela vai estar relacionada com a dilatação real, a dilatação recipiente e a dilatação aparente. Então vamos aos poucos, vamos lá. A dilatação real é a que a gente chama a dilatação total do líquido, ou seja, é quanto o líquido dilatou totalmente. E nada mais é do que a soma do líquido que está dentro do recipiente mais o que transbordou, tá? O que a gente vai ver no próximo exemplo. A dilatação recipiente é quanto o recipiente onde o líquido está dilatou. E vamos ter também a dilatação aparente, que é quanto o líquido extravasou. Então, a gente sempre vai ter um recipiente e na maioria dos nossos problemas ele vai estar cheio. Ele vai estar cheio. Então, ao aquecer esse líquido, ele vai aumentar não só o líquido, mas também vai aumentar o recipiente. E na maioria dos casos, esse líquido ele vai extravasar. Por isso que a gente vai ter esses três tipos de dilatação. E sempre, na maioria dos problemas, quase todos vai estar pedindo dilatação aparente, que é quanto o líquido extravasou. Logo, para encontrarmos, vamos utilizar essa fórmula. Dilatação aparente é igual a dilatação real, que é quanto o líquido dilatou totalmente, não só o que está no líquido, mas também o que transbordou, menos a nossa dilatação recipiente, que é quanto o nosso frasco, o nosso recipiente dilatou. Então, observem aqui. Eu tenho aqui um recipiente, vamos dizer que ele está cheio de álcool. E ele está aqui, vamos dizer, numa temperatura de 10 graus. Após ele ser aquecido a temperatura de 60 graus Celsius, o que aconteceu? Observem que o líquido, ele dilatou que extravasou. Mas será que foi só o líquido que dilatou? Não, importante que vocês saibam disso. Dilatou também o recipiente. Por isso que na dilatação dos líquidos, a gente leva em conta a dilatação real, que é quanto esse líquido dilatou, o que está aqui no nosso recipiente, que também transborda. Ela leva em consideração a nossa dilatação recipiente, que é onde o líquido está, e leva também em consideração a nossa dilatação aparente, que é o que transborda do nosso recipiente. Vai ficar mais claro para vocês agora nos exemplos, tá? Vou começar com exemplos com um mais simples e depois para um mais complicadinho, mas para quem assistiu a nossa aula de dilatação volumétrica vai estar bem simples de resolver, tá?
Então, vamos lá. Exemplo 1. Aqui eu peguei um exemplo da SESESP Pernambuco. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 100 litros, ele é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 a menos 6 graus recíprocos, considerando desprezível a variação de volume do tanque. Qual é a quantidade de gasolina derramada? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, após passado um tempo que esse carro foi deixado nesse estacionamento, onde a temperatura é de 30 graus, ele quer saber qual é a nossa variação da gasolina dentro do tanque desse carro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Observem que a questão, ela está falando assim, ó, desprezível a variação de volume do tanque. Então, aqui, ele não está pedindo a nossa dilatação do recipiente. Ele está pedindo apenas a dilatação do líquido. Então, a gente vai jogar naquela mesma fórmula que a gente já conhece, que é ΔV é igual a volume inicial vezes gama vezes ΔT. A única diferença que a gente vai ter aqui é o seguinte: quando formos calcular a dilatação do líquido, esse gama, ele vai ser a dilatação do líquido. Quando formos calcular a dilatação do recipiente, esse gama, ele vai ser a dilatação do recipiente, assim como o nosso volume inicial e a nossa variação de temperatura que a questão já vem dando. Só que aqui nesse exemplo a gente vai calcular apenas a dilatação do líquido, que no caso aqui o nosso líquido vai ser a gasolina. Então, vamos lá. Quem que é o nosso volume inicial? Observe que esse tanque de gasolina desse carro, ele tem capacidade para 100 litros e ele foi completamente cheio. Logo, o nosso volume inicial vai ser o 60 litros de gasolina, vezes o nosso gama, coeficiente de dilatação volumétrico da gasolina, que é igual a 1,1 vezes 10 a menos 3. Então, vamos substituindo aqui. Vezes a nossa variação de temperatura, que é o 20. Por que 20? Variação de temperatura. Como que a gente faz para encontrar? Você já deve estar cansado de saber, né? Que é quem? Temperatura final menos a temperatura inicial. Quem que foi nossa temperatura final? 30 graus Celsius. Menos a nossa temperatura inicial, que foram 10 graus Celsius. Então, 30 menos 10 vai ser igual a 20. Agora, a gente multiplica 60 vezes 1,1 vezes 20. Teremos 1.320. A gente repete aqui a base 10. 1.320 vezes 10 a menos 3. Porém, a gente tem que tirar esse número aqui dessa anotação, né? Então, observem que aqui a gente tem um menos 3. Então, a gente vai ter que andar 3 casas aqui para a esquerda. Então, vamos começar daqui. A vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3. Logo, o nosso resultado vai ser 1,32 litros, tá? Muito importante colocar aqui, a nossa unidade de medida, tá? Não vamos esquecer. Porque eu observei muito que vocês fazem as contas certinho, mas na hora de colocar o resultado, vocês esquecem da unidade de medida. Então, é importante que vocês não esqueçam. Então, vamos para esse exemplo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no próximo exemplo, que ele é um pouquinho mais complicado, mas se vocês prestarem atenção, ele se torna fácil. Exemplo 2. Considere um recipiente de vidro Pirex, cujo volume é de 200 ml, com coeficiente de dilatação, gama 3 vezes 10 a menos 6. Ele está completamente cheio com mercúrio, cujo coeficiente de dilatação é gama igual a 2 vezes 10 a menos 4. Qual é o volume do líquido que transborda quando o conjunto é aquecido a 100 graus Celsius? Toda vez que uma questão pedir
o volume do líquido que transbordou, ou que extravasou, ou então pedir dilatação aparente, a gente vai ter que usar aquela formulazinha lá que eu usei para vocês. ΔV aparente é igual ΔV real menos ΔV recipiente. Então, para a gente conseguir encontrar valores para jogar nessa fórmula, antes disso vai ser preciso a gente fazer dois cálculos. Primeiramente, a gente vai ter que encontrar a dilatação real. Quem que é a nossa dilatação real? Toda vez que eu falar em dilatação real, vai ser a quantidade que o nosso líquido ele realmente dilatou totalmente, ou seja, vai ser o líquido que está dentro do recipiente mais o líquido que transbordou. Observem aqui nessa questão desse pires, ele consegue, né, ter um volume até de 200 ml e ele está completamente cheio de mercúrio. Se ele cabe 200 ml e ele está completamente cheio, logo a nossa dilatação, aqui, nosso volume inicial aqui do mercúrio, ele vai ser 200 ml, porque esse recipiente ele cabe 200 ml e ele está cheio de mercúrio. Logo, o nosso volume inicial vai ser 200 ml. Então, a gente substitui aqui na fórmula. Nosso volume inicial do nosso líquido, tá? Que é o mercúrio, 200. Vezes. Quem que é a nossa dilatação? Quem que é o nosso coeficiente de dilatação do nosso líquido? Que no caso aqui é o mercúrio. Observem bem na questão, tá, pessoal? Vocês têm que prestar atenção nesse detalhe. Dilatação real é a dilatação do líquido. O nosso líquido aqui é o mercúrio. Então, tá aqui o nosso coeficiente do mercúrio. 2 vezes 10 a menos 4. Então, 200 vezes 2 vezes 10 a menos 4 vezes 100. Por que 100? Tá aqui, ó. O conjunto é aquecido a 100 graus Celsius. Então, o nosso ΔT, que é a nossa variação de temperatura, vai ser nosso 100 graus Celsius. Então, vamos multiplicar 200 vezes 2 vezes 100. Que vamos ter 40.000. Aqui a gente repete a potência, tá? Observem que ele tá a menos 4, então a gente tem que retirar 3 casas, tá? Daqui da direita para a esquerda. Então, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4. Sobrou apenas o 4. Então, a gente traz o 4 para cá. 4 ml. Por que ml? Porque a unidade de medida aqui da questão é em ml, então muito importante colocar. Agora, a gente já tem a quantidade real de quanto esse líquido ele aumentou. Então, ele aumentou 4 ml. Só que agora, para a gente poder calcular quanto que transborda, a gente tem que saber quanto o nosso recipiente dilatou, porque toda vez que a gente aquece um líquido, ele está dentro de um recipiente. Então, assim como esse líquido ele vai dilatar, o recipiente também vai. Então, a gente precisa calcular a dilatação recipiente. Para isso, a gente também vai utilizar essa mesma fórmula. O que vai mudar aqui, no caso, vai ser apenas o nosso gama. Prestem bem atenção. Utilizando a mesma fórmula, vamos lá. Quem que é o nosso volume inicial? Observem que o volume do nosso recipiente de vidro é 200 ml. Então, a gente coloca aqui novamente o 200, tá? Vezes o nosso coeficiente de dilatação volumétrica. Aqui na dilatação recipiente, a gente está calculando a dilatação recipiente, que aqui no caso é o vidro. Então, coeficiente de dilatação tá aqui, ó, do vidro, 3 vezes 10 a menos 6. Por isso que tá aqui, 3 vezes 10 a menos 6. Vezes o nosso ΔT, que o conjunto foi aquecido a 100 graus Celsius. Quando ele fala em conjunto, ele está falando tanto do líquido quanto do recipiente. Por isso que aqui o nosso ΔT também é 100 graus Celsius. Então, agora a gente multiplica 200 vezes 3 vezes 100. E vamos ter 60.000, tá? Como resultado. A gente repete aqui a potência. E agora a gente tem que tirar, né, dessa notação. Então, vamos começar novamente retirando 6 casas da direita para a esquerda. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nesse espaço a gente vai colocar mais um zero e uma vírgula e outro zero, que vai ficar assim.
0,06 ml, tá? Pra gente poder tirar de notação. Então, 0,06 ml foi quanto o nosso recipiente dilatou. Então, o vidro dilatou 0,6 ml e o mercúrio dilatou 4 ml. Agora, para a gente saber quanto transbordou desse recipiente, a gente vai utilizar essa fórmula. O nosso volume aparente, que é quanto transbordou, que a gente quer saber, é igual a nosso volume real, que é a dilatação real, que é quanto o líquido dilatou no total, menos a dilatação do recipiente, para a gente saber quanto transbordou. E agora é só substituir o 4, que é o nosso volume real, menos a nossa variação do nosso recipiente, que é 4 menos 0,06. Vamos obter 3,94 ml. Não esqueçam da unidade de medida, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos lá para a nossa atividade.